Bom, vamos começar, né? Boa noite. Eu sou Elane Cabral e sou sócia da Escola F. Não sei se todos conhecem, quer dizer, na verdade, o público de saúde é um público, apesar do nosso sócio ser um representante deste segmento de saúde, mas o público de saúde ainda é um público que a gente tem visto pouco por aqui. E, por isso, até a gente decidiu fazer esse encontro específico para o segmento de saúde. Então, só para a gente começar, eu acho que a gente podia apresentar rapidamente a escola. Aqui é um vídeo institucional, rapidamente, só para vocês saberem o que é a Escola F. Então, a Escola F, desde 2017, tem sido, Marcos, também sócio da escola, tem sido um ambiente para a gente conversar um pouco sobre a realidade das empresas familiares. Mas hoje a gente quis trazer essa discussão para o segmento de saúde, que tem muitas características próprias, muitas peculiaridades. E aí a gente imaginou fazer essa primeira experiência com o segmento de saúde no Diálogos. O Diálogos é um evento mensal da Escola F, né, sobre temas variados. Né, aqui, Calado está sempre aqui nas discussões, né, Calado? E é principalmente um momento para... Não é uma aula, é um momento para trocar experiências e inspirar, e pensar e refletir sobre algumas das questões que o tema traz. O tema hoje é dilemas e desafios das empresas familiares no segmento de saúde. E, para isso, hoje a gente trouxe aqui 2 convidados que vão começar essa conversa compartilhando a experiência, que é Roberta Medeiros. Né? Roberta é consultora, né, sócia da Agoar, Gestão e Transformação. Ela vai se apresentar já já. E uma profissional com muita experiência com as empresas desse segmento. E Boris Berenstein, que todos vocês conhecem também, médico, empresário, fundador de uma empresa familiar nesse segmento e sócio da Escola F. Então, a gente vai começar com os 2, compartilhando um pouco as experiências, mas o fundamental aqui é que a gente possa trocar e vocês possam trazer as preocupações de vocês. Algumas dessas preocupações vocês colocaram na ficha de inscrição, né? E aí a gente tem aqui, o que é que vocês falaram de alguns dilemas e desafios da empresa familiar no segmento de saúde? Como conciliar a atividade médica com a empresarial? A harmonia entre os sócios, muitas vezes sociedades multifamiliares, não só de uma família. Profissionalização, a questão da profissionalização, a questão do planejamento da sucessão, os processos administrativos bem estruturados, quer dizer, tem a ver com profissionalização. A questão da divulgação digital, né, um tema mais específico. A questão da continuidade, da perpetuidade dos herdeiros, né, do lugar dos herdeiros. Os sucessores de uma empresa de saúde. Seria melhor que fossem graduados na área de saúde ou tem espaço para quem não é graduado na área de saúde? Vendo a empresa. Então, são alguns dos dilemas que vocês trouxeram. A gente vai passear por eles e por alguns outros. E, para começar a trazer algumas questões, né, e começar a pensar mais diretamente nisso, eu vou passar a palavra para a Roberta, que vai falar um pouco. Diz, Roberta, por quê? Você foi a grande provocadora desse encontro aqui hoje. Você veio compartilhar um dia as suas preocupações pelo que você via por aí, e a gente disse, poxa, isso dá um Diálogos F. O que danado é que você viu tanto nas empresas familiares da área de saúde que você está querendo compartilhar aqui com a gente? Fala aí. Oi. Bem, minha experiência, eu não sou médica, sou contadora e administradora, né? Hoje estou como consultora, fui gestora na área de saúde, por uma boa coincidência. Minha primeira escola foi o Hospital de Olhos Santa Luzia, né? Foi uma grande escola, era uma clínica, né, com a proposta de ser um hospital. E depois eu passei por alguns hospitais da cidade, né? Assim, já convivia com essa história de médico por conta de família, mas não com experiência profissional, né? Então, passei por alguns hospitais locais, né? E aí, como eu já tinha uma história de auditoria, fui seguir depois a última empresa que eu fui, o último hospital que eu fui gestora foi o Hospital de Fraturas, né? Até Renata ficou de vir, que é também a terceira geração do Hospital de Fraturas. E aí, todas as empresas familiares, e a gente compartilhou um pouquinho dessa inquietação, né?
também como professora, me deparei muito, professora de pós-graduação, essa curiosidade de porque a empresa familiar tem características específicas, e aí juntou com a experiência com saúde, né? E a gente conversando viu que existem algumas inquietações. Eu diria que a primeira a gente colocou meio que uma ordem aí das inquietações de vocês, ou das pessoas que se inscreveram, como exercer uma tripla jornada, né? Assim, o médico tem uma tripla jornada, ele é médico, atua, produz e abre a empresa, funda a empresa como um ambiente para exercer a profissão, é um empreendedor que vira empresário, não é? E também é gestor, né? Principalmente quando ele é o fundador, ele participa de toda a história, da porta abrindo para receber o primeiro paciente no dia, quando é hospital não fecha, né? Mas quando é clínica, muitas vezes fecha, e ele participa do começo ao fim da história, né? E aí, quem é médico fundador conhece essa história bem, nessa tripla jornada, né? E eu acho que é uma provocação interessante, né? Tem a questão da profissionalização, né? Eu sempre entrei para exercer meu papel com essa demanda de vamos profissionalizar a empresa, não só por ela ser familiar, mas por ser do mercado de saúde, e outros segmentos já caminharam, já estão, né? Às vezes outros segmentos já caminharam, já passaram por alguns processos de profissionalização, e a gente precisa fazer isto, né? Então, é uma outra inquietação, né? Como a gente falou, existem inquietações comuns em vários mercados, mas na área de saúde, a questão do exercer a medicina ou alguma coisa próxima à saúde faz com que até que ponto se busca conhecer sobre gestão, até que ponto se busca conhecer sobre governança, e o desejo do sócio fundador de ter os filhos entrando na empresa, né? E como preparar esses filhos, não só investir na área profissional, mas como prepará-los para também serem gestores, também exercer de alguma forma a tripla jornada, né? Porque vão participar de tomadas de decisão, vão ser gestores e são os novos futuros sócios, né? Com muitas características herdadas e outras não. Isso mexe com todo o ambiente da empresa, né? E com as decisões e com o pensar o futuro, né? Como pensar o futuro? Como empresário da saúde, foi uma das questões. A gente também colocou uma outra questão de herdeiros, né? Herdeiros médicos ou herdeiros da área de saúde e herdeiros não formados na área de saúde, né? Como lidar com isso para os sócios fundadores, né? Como lidar, porque em empresa de outros segmentos, isso, o mercado, né, o varejo, a indústria, isso não é tão relevante. Mas na área de saúde isso passa a ter uma relevância, vamos dizer assim, especial, né? Eu vou investir, vou estimular isso dentro de casa, mas uns vão querer, outros não. Uns vão querer entrar na empresa, outros não. Mesmo que sigam outra profissão, como eles vão conviver com a empresa familiar, né? E minha experiência, eu vi muito isso acontecer, né? Herdeiros da área de saúde e não da área de saúde, e uma certa inquietação do que fazer, né? O que é que eu faço? Roberta, e quando você via isso, quer dizer, como é que na prática se lida com essa dúvida? Em relação, por exemplo, você já passeou por 3 assuntos aí. Você falou
vários chapéus. Ok, tem esse dilema do vários chapéus. Mas, na prática, como é que se lida com isso? Você falou aí também da profissionalização, do dilema da profissionalização, quer dizer, o médico tem na medicina um grande valor. Aí, para dividir isso, e estudar e se dedicar à gestão, fica, às vezes, num certo dilema. Então, como é que se profissionaliza uma empresa? Como é que você tem visto isso? E agora você está falando já dos herdeiros. Então, como é que tem sido também a sua visão? Como é que isso tem acontecido na prática? O que é que você vê? Quais são as soluções que as empresas familiares estão achando ou estão lidando com esses dilemas? O que a gente vê, não só no mercado local, como no mercado nacional, né? A gente convive, conversa com outros gestores e outros empresários de saúde, e o que a gente vê é uma dificuldade de foco, não é? O que é que eu devo? Eu devo investir mais na área técnica, tanto eu como o meu grupo de colegas de profissão, como meus filhos, ou investir em gestão, investir em governança familiar, como fazer isso, né? Então, tempo é sempre um problema, não é? Não é à toa que a gente até ficou discutindo, e aí, o Diálogos F vai ser manhã ou à noite, não é? E à noite, a gente dá para fazer depois de 8 da noite, porque eu já escutei muito isso. Vamos fazer uma reunião, enfim, reunião mensal para discutir números, estratégias, decisão de investimento. De que horas? 8 da noite, 8h30. Não, deixa os pacientes irem embora, vamos esperar aqui porque a prioridade é o paciente, não é? Dele como médico. E isso dificulta, porque você vê outros segmentos. Eu trabalho com consultoria não só na área de saúde, e vejo que outros segmentos, os empresários conseguem dedicar mais tempo a isso. Ele disse, ou 4 da manhã ou à noite. Eu vim porque foi essa hora, né? Daí a gente não acabou de trabalhar ainda não. Chegar em casa já tem serviço. Então é dever de casa aí. Se chama baixar a pilha. A famosa pilha. Eu tenho alguns médicos que colocam no Instagram, no WhatsApp, 24/7. Né? Estou ligado 24/7. Ou seja, é a lógica de estar 24 horas. Mas o que eu percebo é que fica mais lento, né? Até que ponto isso dificulta a velocidade que a gente sabe hoje, né? O mundo empresarial fala muito em velocidade, em crescimento exponencial, fala em coisas que talvez a realidade da saúde de 20, 30 anos atrás não era bem essa, mas hoje, velocidade, tomar decisão com velocidade, crescer exponencialmente, profissionalizar, são pautas quase que... E os critérios de decisão, como é que são feitos, né? Decisões temos que tomar toda hora, né? Mas quais os critérios para tomar certas decisões, que geralmente são decisões para favorecer alguém ou favorecer a meritocracia? Se tem dilemas que pessoas estão lutando por algumas mudanças, que caminho seguir, né? Sim. E eu acho que isso deve ser, deve estar na mesa de discussão da empresa familiar. Quando geria, eu vi também muito isso, vejo muito isso, quando sair da gestão operacional e ir para a gestão estratégica, né? Quando isso tem que acontecer, por que isso tem que acontecer, e isso é um dilema de toda empresa familiar. Na área de saúde, eu vejo com mais delicado, porque ainda tem o fator técnico, né? Roberta, você não acha que, como as empresas do segmento de saúde normalmente têm em seus fundadores são médicos, quando vão para a faculdade de medicina, não vão imagino que não vão imaginando ser empresários, eles imaginam que vão ser médicos. Aí chegam, fazem ali a empresa, como médicos, fazem uma empresa, e vão tocando, e aquilo ali vai dando certo, e, de repente, o sonho de ter um filho médico, que não necessariamente é de um médico empresário, todo médico sonha que o filho seja médico. Agora, se ele tem uma empresa, quer que seja médico e trabalhe na sua empresa. Então,
será que quer dizer, o que move um profissional médico é a medicina normalmente, mas de repente, se a empresa dá certo, ele tem um desafio que não foi necessariamente o que ele escolheu. Então, o que é que você tem visto, ou pela sua experiência, como é que um profissional pode também tomar gosto, um profissional médico, tomar gosto pela condução de uma empresa? É preciso isso mesmo? Ele precisa fazer isso mesmo? Ou ele pode delegar isso para alguém? Como é isso na tua experiência? Delegar a gestão, né? Dizem que o que a gente vê é que empresa familiar fica a discussão. A gente vai promover a sucessão da gestão, ou do patrimônio, ou da empresa, ou do negócio. Né? Da gestão, eu sempre digo que é mais fácil. Existem gestores profissionais, mas não é só isso. Né? O que a gente vê que balança, muitas vezes, a estrutura de crescimento, de investimento, de profissionalização, são desalinhamentos que transcendem você terceirizar a gestão. Né? E aí, do mesmo jeito... Tipo o quê? Tipo coesão da família, alinhamento de propósitos, do que aquela empresa existe para quê, como ela vai perdurar, como ela vai concorrer no mercado. Né? Como ir atrás, né? Esse tipo de fórum, de alguma forma, você... busca insights, mas se você não tem tempo, né? A gente se depara com esse tipo de situação, de ter fóruns, de ter material, de ter conteúdo e ter que se fazer escolha por falta de tempo e foco. Né? Eu acho que isso é uma das coisas que a gente enxerga e que perpetua. Né? O risco é perpetuar para as próximas gerações. E até que ponto isso é sustentável, se a velocidade das coisas estão tão aceleradas, né? de tecnologia, de tomar decisão, de fusões, de um mundo sem fronteiras. Como é que isso acontece? Não é? E a complexidade desse mercado é muito grande. São muitos players, né? Isso, né? Plano de saúde. Um dia desse eu estava escutando a história da Sul América, que é uma empresa familiar, né? O próprio Bradesco Saúde é uma empresa familiar. Os prestadores de serviços são empresas familiares. Né? E como algumas conseguiram avançar e outras não. Qual foi o caminho que se tomou? Né?